Existe um momento crucial na trajetória de toda pessoa em que o espelho deixa de refletir apenas as marcas do tempo no rosto e passa a cobrar uma postura ética diante da realidade. Muitos indivíduos atingem os 30, 40 ou 50 anos carregando dentro de si um menino interno que se recusa a crescer, uma entidade psicológica que ainda chora silenciosamente quando não recebe o que deseja e que gasta uma energia vital imensa culpando os pais, a economia ou a sorte pelos seus próprios fracassos. Essas pessoas são adultos apenas do ponto de vista biológico, mas permanecem crianças psicológicas, vivendo em um estado de dependência emocional e esperando, como se estivessem em um conto de fadas, que algum herói ou circunstância externa venha salvá-las da sua própria inércia. Elas buscam proteção no conforto e segurança nas desculpas, fugindo da única coisa que poderia realmente libertá-las: o peso da responsabilidade individual. O estoicismo nos ensina, com uma clareza que beira a crueldade, que o homem só nasce de verdade quando ele decide matar o desejo infantil de ser cuidado e mimado pelo mundo. Sêneca e Epicteto dedicam grande parte de suas obras a explicar que a maturidade não é um evento automático que chega com a idade, mas um rito de passagem deliberado que exige a morte de velhas ilusões. Esse nascimento espiritual ocorre no exato instante em que você compreende que o universo não tem qualquer obrigação de satisfazer as suas vontades e que a sua felicidade não é tarefa de ninguém além de você mesmo. Matar esse menino interno é o ato de coragem necessário para que você finalmente assuma o trono da sua própria vida, deixando de ser um súdito das suas emoções para se tornar o governante do seu destino. A morte dessa versão frágil e dependente é a única forma de você conquistar a soberania mental que define o caráter estoico. Ao longo deste desenvolvimento, exploraremos como realizar esse sacrifício necessário para que o homem forte e imperturbável possa finalmente emergir. Se você se sente preso em um ciclo de reclamações e sente que a vida está passando enquanto você apenas reage aos eventos, saiba que o nascimento do homem exige o fim da infância espiritual. Prepare-se para enterrar a vitimização e abraçar a autoridade de quem sabe que, embora não possamos controlar o que nos acontece, temos o poder absoluto de decidir quem seremos diante de cada desafio que a existência nos impõe. Iniciando a nossa transição para a maturidade, deparamo-nos com o primeiro grande sacrifício: a necessidade de enterrar, de uma vez por todas, o vício da vitimização. O menino, em sua imaturidade espiritual, gasta a maior parte do seu tempo reclamando da injustiça do mundo e lamentando que o destino tenha sido mais generoso com os outros do que com ele. O homem, por outro lado, faz a única pergunta que realmente importa: o que pode ser feito agora com as cartas que recebi? Enquanto a criança psicológica se sente injustiçada por cada contratempo, o homem estoico aceita cada dificuldade como o solo sagrado onde o seu treinamento será realizado. Epicteto, com a sua clareza cirúrgica, afirmava que o sinal definitivo do progresso humano é o momento em que paramos de culpar os outros, de elogiar excessivamente ou de reclamar de qualquer circunstância externa. A ação prática para esse nascimento ocorre no exato segundo em que você assume a responsabilidade total e absoluta por tudo o que sente, faz e pensa. Se a sua vida financeira, emocional ou profissional está em um estado de caos, o homem que acaba de nascer dentro de você para de apontar o dedo para o governo, para o mercado ou para os erros do passado da sua família e começa a olhar para o espelho. O homem estoico assume o comando do leme mesmo quando o barco está prestes a naufragar e a tempestade é impiedosa, enquanto o menino permanece encolhido no convés, paralisado pelo medo, esperando que o mar decida acalmar-se por vontade própria.
Enterrar a vítima significa aceitar que, embora você não seja responsável pelos eventos que te atingem, você é o único responsável pela forma como decide responder a cada um deles. Ao adotar essa postura, você deixa de ser uma folha seca levada pelo vento das opiniões alheias e torna-se a própria força que direciona o caminho. A maturidade não admite bodes expiatórios. Ela exige que você reconheça que cada escolha feita e até mesmo as omissões foram tijolos colocados na construção da sua realidade atual. O dia em que você para de dar desculpas para a sua falta de disciplina ou para o seu temperamento explosivo é o dia em que o homem finalmente desperta. Essa transição é dolorosa, porque retira de você o conforto de ser um injustiçado, mas oferece em troca a autoridade inabalável de quem sabe que o controle da sua paz interior nunca esteve nas mãos de terceiros. Dando continuidade ao processo de maturação, confrontamos agora a necessidade de encerrar a servidão aos impulsos sensoriais. O menino é, por definição, um escravo das suas sensações imediatas. Se sente fome, ele exige ser alimentado instantaneamente. Se sente preguiça, ele abandona o dever pelo repouso. Se sente tédio, ele busca desesperadamente por qualquer entretenimento que anestesie a sua mente. Para que o homem nasça, essa versão de você, viciada em dopamina barata e prazeres fáceis, precisa morrer. O conceito estoico de ascesis ou autodisciplina não é uma tortura gratuita, mas um treinamento de guerra para a alma. Musônio Rufo, o mestre que moldou a mente de Epicteto, era enfático ao pregar que o luxo e a indulgência amolecem a alma, tornando o indivíduo incapaz de enfrentar as asperezas inevitáveis da existência. A maturidade é, essencialmente, a capacidade desenvolvida de sacrificar o prazer do agora em prol do propósito do amanhã. Você precisa ter a força de caráter para dizer não às distrações fúteis do celular, à comida que sabota a sua saúde e à procrastinação que rouba o seu futuro. O homem estoico governa os seus apetites com a mesma firmeza com que um general governa um exército. Ele não nega a existência dos desejos, mas recusa-se categoricamente a ser governado por eles. Se você não consegue controlar o que coloca na boca ou a hora em que decide despertar, você ainda está operando no nível da infância biológica, onde a vontade é soberana sobre a razão. O nascimento do homem ocorre no momento em que a sua mente assume o controle das rédeas e decide que o conforto não é mais o objetivo final da sua jornada. Este conflito interno é a prova de fogo para quem busca a verdadeira liberdade. Enquanto muitas pessoas acreditam que ser livre é fazer tudo o que se tem vontade, o homem estoico sabe que a verdadeira liberdade é a capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando não se tem vontade nenhuma de fazê-lo. Matar o buscador de prazeres imediatos permite que você construa uma reserva de força e resiliência que o tornará inabalável diante das crises. Quando você deixa de ser um refém das suas necessidades físicas e emocionais básicas, você conquista uma autoridade que ninguém pode lhe tirar. A disciplina é o rito funerário do menino e o hino de celebração do homem que finalmente aprendeu que o seu valor não está no que ele consome, mas naquilo que ele é capaz de suportar e realizar. Seguindo em nossa jornada de amadurecimento, deparamo-nos agora com a necessidade de romper os laços invisíveis que nos prendem à validação social. O menino, em sua essência frágil, busca incessantemente o aplauso da tribo e o reconhecimento dos seus pares. Ele precisa desesperadamente que os outros digam que ele é bom, inteligente ou bem-sucedido para que ele possa finalmente sentir-se bem consigo mesmo.
Para a criança psicológica, o olhar alheio funciona como um espelho que dita a sua própria identidade, tornando-a escrava de elogios e uma vítima paralisada pelas críticas. O homem, em contrapartida, busca a aprovação exclusiva da sua própria consciência e da sua razão, entendendo que a opinião de muitas pessoas é um elemento volátil e irrelevante para quem conhece a sua própria verdade. Marco Aurélio, em suas Meditações Imperiais, observava que tudo o que é belo por si mesmo, e que um diamante não brilha mais intensamente porque alguém decide elogiá-lo, nem perde o seu valor se for ignorado ou insultado. A vitória da maturidade sobre a infância espiritual acontece quando a opinião externa deixa de ter o poder de ditar o seu valor intrínseco e de alterar o seu estado de paz interior. Você se torna homem quando a sua integridade se torna o seu único juiz, e quando o nascimento da sua soberania ocorre no silêncio da sua alma, longe da necessidade de likes, aplausos ou aprovações baratas. Se o mundo inteiro decidir odiar as suas ações, mas você tiver a certeza de que agiu com justiça, verdade e virtude, você permanecerá em paz, pois a sua casa foi construída sobre a rocha do caráter e não sobre a areia movediça da fama. Esta independência emocional é o que separa os líderes dos seguidores e os homens dos eternos rapazes que buscam aceitação. Ao libertar-se da tirania do que os outros pensam, você ganha uma autoridade natural que emana da sua própria coerência interna. O homem estoico não busca ser notado. Ele busca ser digno de nota perante as leis da natureza e da própria razão. Quando você mata a necessidade de ser o centro das atenções e passa a focar na excelência da sua conduta privada, você atinge uma maturidade que é inabalável. O olhar alheio pode até tentar te diminuir, mas ele nunca terá força para penetrar em uma mente que já se reconheceu como a única autoridade legítima sobre a sua própria vida. Alcançamos o estágio final desta metamorfose ao confrontarmos a nossa relação com a finitude. Um divisor de águas que separa definitivamente o devaneio infantil da seriedade adulta. O menino vive imerso em uma névoa de negação, agindo como se o tempo fosse um recurso infinito e como se houvesse sempre uma reserva inesgotável de depois para as tarefas que realmente importam. Ele desperdiça horas, dias e anos em ocupações triviais, pois a sua percepção da vida é a de um jogo sem fim, onde as consequências podem ser sempre adiadas. O homem, por outro lado, acorda todos os dias com a consciência nítida de que cada segundo que passa é uma moeda de ouro que nunca mais retornará ao seu cofre. Como Sêneca pontuou com maestria, não recebemos uma vida curta, mas somos nós que a fazemos curta ao negligenciarmos o presente em favor de esperanças vazias e distrações inúteis. O despertar do homem ocorre no exato momento em que ele olha nos olhos da morte, e em vez de sentir um medo paralisante, sente uma urgência vibrante pela ação. Ele compreende que o memento mori não é um convite à tristeza, mas o bisturi que retira a gordura da alma e deixa apenas o músculo da execução. Para o homem estoico, a consciência da morte é o que confere gravidade e propósito a cada gesto, pois ele para de brincar de viver e começa a realizar o seu dever com a solenidade de quem sabe que o palco pode se fechar a qualquer instante. A maturidade é saber que a vida não é um ensaio, mas a apresentação única e definitiva, onde cada ato deve ser executado com a máxima excelência, pois não haverá segunda chance para corrigir uma omissão. Ao abraçar a sua mortalidade, você ganha a coragem necessária para cortar os ramos secos da sua existência, os relacionamentos tóxicos, os hábitos medíocres e os medos que te impedem de ser grande. O menino teme a morte porque sente que ainda não começou a viver de verdade. O homem aceita a morte porque está ocupado demais, vivendo com integridade para se preocupar com o fim.
Essa percepção da finitude é a maior ferramenta de clareza que você pode possuir, pois ela anula instantaneamente as preocupações pequenas e as vaidades bobas. Quando você entende que o seu tempo é sagrado, você para de pedir permissão para ser quem deve ser e assume de uma vez por todas a responsabilidade de honrar a existência através da virtude e do trabalho duro. Ao longo desta jornada, vimos que matar o menino interno não significa perder a capacidade de sentir alegria ou a leveza de espírito. Pelo contrário, significa ganhar a autoridade e a soberania que apenas a força pode proporcionar. É a transição necessária da fragilidade de quem depende da aprovação e do cuidado alheio para a robustez de quem se tornou o seu próprio refúgio e o seu próprio juiz. A vida, como diziam os antigos, é uma peça de teatro onde o que realmente importa não é a duração do espetáculo, mas quão bem o papel foi representado enquanto as cortinas estavam abertas. Represente o seu papel com a cabeça erguida, com o coração firme e com a autoridade de quem não deve explicações à mediocridade do mundo. Qual é a atitude infantil, a desculpa recorrente ou o comportamento de vítima que você vai enterrar definitivamente no dia de hoje? Identifique agora mesmo esse peso que te mantém pequeno e realize o corte sem qualquer piedade ou saudosismo. Comente abaixo: "O homem em mim despertou", e use esse espaço para selar o seu compromisso com o seu novo início. Deixe o seu like se este rito de passagem foi necessário para você e inscreva-se para continuar forjando um caráter que nada e ninguém seja capaz de dobrar.